Aleluia. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Quem sabe canta. Em espírito, verdade, te adoramos. Vamos cantar de pé, igreja, com alegria, aleluia. Fica muito mais prazeroso. Te adorar. Oh, Rei dos Reis, eu nasci, oh Rei Jesus, prazer em ti, prazer em usar do Senhor, prazer em Espírito de Deus estar aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e feridos e almas são curados, os cativos e oprimidos, livres são os enfermos e doentes, os doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Mais uma vez.
tua vida e poder, ministrando sua graça, ministrando, aleluia. Os feridos de almas são curados, os cativos e oprimidos são os enfermos e doentes. Os enfermos e doentes são sarados. Deus dará aqui. Aleluia. Nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Basta que vitória. Jesus, eu toquei. Enche a minha vida, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor as minhas mãos.
bênção que vem cada dia do Senhor. Sobre bênção vem cada dia do Senhor. Fica bem forte para você, irmão. Você é uma bênção para mim. Não sei que seria de mim sem ter você. Aperte a minha mão, sinta o meu coração bater. Quero ser uma bênção pra você. Mais uma vez, bênção sobre bênção. Aleluia! Louvado seja Deus, aplauda Jesus. Glória a Deus. Amada igreja, vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Glória a Jesus. Salve, amada igreja, Pai do Senhor. Espírito Santo, ore por mim. Leve as leis por daquilo que não preciso. Espírito Santo, das palavras eu necessito.
bendito seja o nome do Senhor. Amada igreja, agora vamos estar ouvindo a cantora principal da noite, a Régia, vai estar exaltando o nome do Senhor para a glória do Senhor Jesus. Uma Régia, em nome de Jesus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus, segundo o pastor, por mais uma vez confiar em mim, louvar esses hinos, né? Sei que Deus está aqui presente nesta noite, né? Que Deus há de abençoar cada um que está aqui presente nesta noite. Ele está aqui, olhando para cada um de nós, né? E peço à igreja que me ajude. Sai da caverna, não se desespere, confia, mas espere em Deus, Ele vai agir. Não te preocupa, Deus está contigo. Sonda o teu coração, Deus não te esquece, não. Deus vai mudar a tua vida, vai curar tuas feridas. Tua angústia terá fim e você vai prosseguir. Sai da caverna, pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre ti. Você não pode parar. Sai da caverna, pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre ti. Você não pode parar. Na caverna não precisas ter medo, ninguém vai te tocar, Deus não vai te abandonar. Não fique triste, a vitória está tão perto, mesmo em meio ao a fonte vai estar lá. Deus vai mudar a tua vida, vai curar tuas feridas. Tua angústia terá fim e você vai prosseguir. Sai da caverna, pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre ti. Você não pode parar. Sai da caverna, pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre ti. Você não pode parar. Você não pode parar. Glória a Deus, fala. Outro também bastante conhecido. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de pra cá
vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava. Por um filho ela clamava, o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué quando orou e o sol parou. Mandou tocar e as trompetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo, não mudou. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava. Por um filho ela clamava, o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué quando orou e o sol parou. Mandou tocarem as trompetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo, não mudou. É o mesmo, não mudou. Aqui eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não temos dúvida de que esse Deus não mudou, porque a palavra de Deus, que Deus ele não muda, ele não tem sombra de variação, ele é o mesmo. Ele foi no passado, desde a eternidade, é no presente e é para o futuro eterno, sem mudança. Agora, igreja, vamos ficar de pé para que nós possamos pedir que Deus fale conosco, usando o seu servo, o diácono Everton. Convidamos aqui o diácono Antônio Carlos para estar orando, pedindo que Deus fale aos nossos corações nessa noite. Quero saudar a amada igreja na paz do Senhor. Vamos orar pelo pregador da noite, que o Senhor possa abençoar ele, como tem abençoado sempre. Maravilhoso, eterno Deus, Pai celestial, Senhor, somos gratos já pelo estar na tua presença, Senhor, por ter ouvido já
Tu falar através do louvor, Senhor. Agora, Senhor, queremos, Senhor, ouvir a Tua rica palavra, Senhor. Usa o Teu canal escolhido nesta noite, Senhor, ao qual, Senhor, vai falar, Senhor, a Tua palavra, aquilo que precisamos, Senhor, para nossa edificação, para nosso alimento, para poder, Senhor, nos edificar a cada dia mais e mais, Senhor. Usa o Teu servo, em nome do Teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. E é muito bom falar de Jesus. É maravilhoso. Hoje nós vamos ler o livro de Lucas, capítulo 18. E o verso 18. Vamos ler apenas este verso juntos, para nós trabalharmos na palavra de Deus. Aleluia. Lucas capítulo 18, verso 18. Já quero justificar aqui a igreja, que no decorrer desta semana estarei chegando um pouco mais tarde aqui aos cultos, devido ao trabalho. Estarei saindo às 19 horas do trabalho, aí tem todo o processo, chegar em casa. Então, já estou justificando que no decorrer dessa semana estarei chegando um pouco atrasado, para que os irmãos não fiquem pensando, olha, ele não vem mais para a igreja. Não. É devido ao trabalho, eu vou chegar um pouco mais atrasado no decorrer dessa semana. Mas se Deus nos abençoar, chegar mais cedo, a gente chega mais cedo na hora, né? Lucas 18, capítulo 18, verso 18. Quem encontrou, diga amém. E diz assim a palavra de Deus: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Mais uma vez. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Sente, adorando ao nome do nosso Deus. Esta é uma pergunta que nós devemos nos fazer todos os dias, não é? Se nós parássemos para analisar o que nós temos que fazer para herdar a vida eterna. O que devemos fazer, o que precisamos fazer. Mas também nós temos que parar para analisarmos em nossas vidas o que nós devemos deixar de fazer para não perder a vida eterna. E é bem verdade que este homem, ele já não era mais tão jovem. Afinal, no decorrer do texto, no decorrer da leitura, nós já conhecemos bem, ele fala que pratica tudo isso desde a mocidade. Mas hoje nós devemos olhar para dentro de nós mesmos e analisar. E perguntar para o nosso Deus, verdadeiramente de todo o nosso coração: Bom mestre, ou meu Senhor, que hei de fazer? O que é que eu tenho que fazer para garantir a vida eterna? É bem verdade que tudo de bom que nós fazemos não é suficiente para garantir a vida eterna. Apenas ser bom, apenas praticar a boa ação ao próximo, não é suficiente para herdar a vida eterna. Apenas ser alguém que se desvia do mal, que evita pecar, não é suficiente para garantir a vida eterna. Estar na igreja todos os dias, nem isso é suficiente
para garantir a vida eterna. Orar todos os dias em casa, fazer jejum, ainda não é suficiente para garantir a vida eterna. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia já declara que nós não somos salvos pelas obras. Por quê? Porque se nós fôssemos salvos pelas nossas obras, nós nos gloriaríamos e acharíamos que somos merecedores por causa das obras. Então a salvação não é pelas nossas obras, não é por aquilo que nós praticamos de bom, tá certo? Não é por aquilo que nós pensamos de bom, não é por aquilo que nós idealizamos em nosso coração de bom. Nada disso vai garantir a vida eterna. Amar ao próximo não é o suficiente para garantir a vida eterna. É um passo. Mas o que garante a vida eterna, ou o que nos garantiu a vida eterna, foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então é preciso nós entendermos e analisarmos, olharmos para dentro de nós mesmos e enxergar que todos os dias nós precisamos perguntar para Deus: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E a Bíblia é repleta de promessas que nos garante a vida eterna. Mas a vida eterna é garantida para aqueles que estão debaixo da palavra de Deus. E esse texto deixa bem claro que não é só praticar as boas obras, não é só conhecer os mandamentos, não é só executar os mandamentos, não é só entender os mandamentos, mas é viver debaixo da ordenança de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro. Na verdade, eram 10. Mas depois de Jesus Cristo, Ele veio e simplificou apenas em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por que amar a Deus vem em primeiro lugar? Porque se nós não amamos a Deus, nós não amamos nada. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que Deus é amor. E se Deus é amor, fica bem claro que Ele entregou o seu Filho. Ou seja, não poupou aquele que veio de si, que veio do alto. Ele entregou aquilo que era mais precioso em prol daquele que já não valia mais nada, humanamente falando, mas para o nosso Deus Todo-Poderoso é uma riqueza extraordinária. O mundo pode dizer que você, que eu não temos valor, mas o sangue de Jesus prova que nós temos o valor incomparável, imensurável. Porque o Criador de todas as coisas, Ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Ele comprou novamente aquilo que já era dele, mas nós não merecíamos. Então nós precisamos analisar todos os dias o que eu preciso fazer, o que nós precisamos fazer para herdar a vida eterna. Será que o que nós temos feito tem agradado a Deus? Será que o que nós precisamos deixar, o que é que nós precisamos deixar de fazer para que Deus se agrade de nós? Ou para que Deus olhe para nós com um olhar diferente? Esse é meu filho, este é meu servo, assim como Ele disse de Jó. Já pensou Deus testificando de ti e de mim nos céus? Este aqui se esforça todo dia, esse aqui ora, esse aqui se desvia do mal, esse aqui está faltando tudo na casa dele, mas ele tem perseverado.
E a Bíblia vai nos dizer que este certo príncipe, um homem de status, um homem de posição, um homem de condição financeira, bem visto, bem quisto pela sociedade, alguém que praticava as boas obras, alguém que vivia desde a sua juventude a praticar aquilo que era certo. Afinal, a Bíblia vai declarar em outros evangelhos que ele era um doutor da lei, um entendedor da lei, um praticante da lei. Alguém que vivia a executar a lei, a praticar a vontade de Deus. Assim, ele estava achando. E este homem, se nós pararmos para analisar, nós podemos muitas vezes entrar no mesmo caminho que ele estava entrando. Estamos praticando aquilo que é certo, ou achamos que estamos praticando o que é certo, mas o nosso coração está voltado para receber recompensa. O nosso coração está voltado para receber elogios. E isso, se nós formos assim, nós cairemos pelas obras. Acharemos que por nós fazermos o bem e praticarmos o bem, nós somos merecedores de glória, de status, de reconhecimento humano. E a Bíblia vai falar no livro de Coríntios, 1 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 13, a respeito do amor. E o amor deixa bem claro o seguinte: nós não importamos inicialmente, o que importa é o próximo. O que importa é o próximo. Porque lá quando vai fazer a distinção do que é amor verdadeiro, ele começa dizendo: o amor é sofredor. Aí começa a fazer a distinção do que é amor verdadeiro. Não se comporta mal, não trata com leviandade, não é mentiroso, não se porta com indecência, não tem o mal no coração. Não está escrito bem dessa maneira, mas é o sentido que tem lá. E isso nós podemos analisar o seguinte: então o amor verdadeiro não busca reconhecimento natural. O amor verdadeiro não busca reconhecimento humano. E se nós estamos praticando isso, nós estamos até abençoando aos outros, mas a bênção que era para nós recebermos, nós não estamos recebendo. O que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aquele homem em seu coração fez uma pergunta ao nosso Senhor Jesus, acreditando ele que receberia uma resposta que vinha de encontro ao seu coração. Mestre, o que eu hei de fazer? Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Acredito eu que ele esperou uma resposta: você já faz tudo. Acredito que ele esperou essa resposta. Mas o nosso Senhor, autossuficiente, todo-poderoso, sabendo de todas as coisas, ele faz aquele homem entrar numa autorreflexão. Faz com que aquele homem perceba que existe algo errado, não nas práticas, mas na intenção do coração em suas práticas. Porque ajudar alguém nunca foi ruim, ajudar quem é necessitado nunca foi errado, mas ajudar alguém em busca de reconhecimento, isso é desagradável ao coração de Deus. Não se trata mais de amor, se trata de orgulho próprio, do alter ego, de achar que é bom demais, de achar que é autossuficiente. E nós temos que ter a plena consciência que de autossuficiência nós não temos nada. Não temos nada. Sabe por quê? Nós podemos ter dinheiro para comprar o colchão mais confortável que existe,
Reflita comigo agora. Nós podemos ter o dinheiro para comprar o melhor colchão que existe na face da terra. Mas o dinheiro que você gastou, ou que nós gastamos com este colchão, jamais comprará o sono tranquilo. O dinheiro pode comprar os melhores medicamentos que só a alta classe social consegue comprar. Mas esse mesmo dinheiro que comprou os melhores medicamentos jamais comprará a saúde. Não é verdade? Esse dinheiro também ainda pode comprar a melhor segurança que existe na face da terra. Mas esse dinheiro que compra a melhor segurança que existe na face da terra jamais te protegerá de verdade. Jamais nos protegerá de verdade. Ou seja, o conforto, o sono tranquilo, só quem dá é Jesus. A cura para as enfermidades humanas e as enfermidades da alma, só quem cura é Jesus. A segurança, só quem dá é Jesus de Nazaré. Aleluia. A Bíblia já é bem clara. Se o Senhor não guardar de verdade, em vão vai trabalhar aquele que tenta proteger. Em vão trabalha o sentinela. Se o Senhor não for aquele que guarda, se o Senhor não for aquele que protege, se o Senhor não for aquele que dá tranquilidade, se o Senhor não for aquele que dá cura, não adianta dinheiro algum, não adianta status, não adianta posição social, não adianta condição financeira. É Deus em primeiro lugar. Aleluia. E esse homem já há muito tempo praticava o que ele achava que era verdade, entendendo ele que ao praticar as boas obras, que é praticar aquilo que escrito estava garantindo a sua salvação. O que ele esperou de Cristo ali foi uma confirmação de que o que ele estava fazendo era o suficiente. Agora nós podemos olhar para dentro de nós. Será que o que nós estamos fazendo é suficiente? Será que o que eu estou fazendo é suficiente? Será que todo o meu esforço, o meu empenho, tudo aquilo que eu dedico ao Senhor, será que é o suficiente? Ou será que eu estou fazendo simplesmente por um ato? Porque esse homem já era simplesmente o automático. Ele já estava no automático. A Bíblia não vai declarar com detalhes, mas eu acredito aqui pelo decorrer da leitura que aquele homem já estava no automático, ele já fazia, mas nada sentia. Porque quando nós recebemos algo de alguém é maravilhoso. Mas você já experimentou doar algo para alguém de coração? A alegria de quem doa é maior do que quem recebe. A alegria de quem doa de coração, de quem entende a situação, de quem entende o momento, entende o sofrimento, vivencia o sofrimento. A alegria de quem doa, de quem ajuda, é maior do que a de quem recebe. Aleluia. Porque aquele que doa de coração entende que aquilo que ele tem não é só dele, é para compartilhar. Viver com Cristo, viver por Cristo, é compartilhar aquilo que temos. Não estou falando de dar tudo que você tem, porque isso não é evangelho. O evangelho é compartilhar. Aquele que tem 2 pode doar 1, aquele que tem 3 pode doar 1, pode doar 2, mas não fique sem nada. Nós temos que ter inteligência também para entender. Aquele que pode oferecer, ofereça. Aquele que pode doar, doe, mas não espere nada em troca, não. Deixa que se você já está doando para alguém, se nós já estamos doando para alguém, é porque o Senhor já nos deu com sobra. Aleluia.
E se o Senhor já nos concedeu com sobra, então vamos dedicar e doar para alguém, seja o que for. Aquilo que o Senhor te entregou, reflita e analise. Eu posso ajudar alguém? Eu já contei esse testemunho aqui várias vezes, sobre um rapaz que ia lá em casa pedir alimentos, e ele pedia, eu entregava, e todo dia estava lá. Eu não tenho filho, já estou parecendo com um filho adulto já aqui. Eu ficava na minha mente pensando, um cabra já velho, já pedindo as coisas todo dia lá em casa. Disse, não, isso não dá certo, esse negócio está errado. Aí um dia eu cheguei para ele e chamei a atenção. Digo, olha, você é um cabra adulto, vamos trabalhar. Eu estou lhe ajudando aqui, mas não dá certo esse negócio, que está errado isso aqui. Todo dia você já vem certinho aqui, todo dia. Digo, não, eu não estou pagando mensalidade, não estou pagando diário de quem está trabalhando para mim, então está errado. Eu disse, não, você precisa trabalhar, existem pessoas que precisam de emprego, vai limpar o quintal, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E ele refletiu assim, e foi embora. Eu ajudei, claro, e ele foi embora. Eu disse, não venha mais aqui não, vai trabalhar aqui. Eu tenho certeza que você vai conseguir dinheiro suficiente para comprar o que você precisa e ainda vai sobrar um pouco. Ajudei, ele foi embora. Poucos dias depois eu tive a notícia de que ele tinha sido assassinado. Era ele usuário de droga, ele tinha sido assassinado. E aquilo me doeu no coração pelo simples fato de eu não ter testificado do amor de Deus para ele. Na hora que eu recebi a notícia que ele havia sido assassinado, já tinha falecido, aquilo me doeu no coração. Eu digo, poxa vida, eu não falei de Deus. Aí eu parei para pensar, cadê o amor ao próximo que eu tive de verdade? Eu ajudei no que era para o natural, para o humano. Mas o que importava de verdade era o espírito, porque ali o tormento estava no espírito, estava na alma. Ele já não ouvia mais a voz do Senhor, e aquilo me doeu no coração de verdade. E eu orando a Deus, eu disse, Senhor, eu nunca mais vou deixar de testificar do teu amor para quem vier me pedir alguma coisa. Agora, Senhor, agora me dá a condição e me dá a palavra correta, para quando alguém pedir, eu alimente a carne, mas também alimente o espírito. Presta atenção. Não passou-se muito tempo, começou a aparecer outro lá em casa. Aí eu fui ajudando. Aí ele continuou, direto. Eu digo, é agora. Olha, não dá mais para ficar te ajudando direto, não. Não é possível que alguém não consiga trabalho. Homem também, magro, bem franzino também. Acho que era usuário de droga também. Eu cheguei para ele, disse a mesma coisa que eu disse para o outro, não dá mais para continuar, eu vou te ajudar aqui essa vez. Mas procura o que fazer. Trabalho existe. Receba essa ajuda aqui. Doei alimentos, algumas roupas que eu tinha. Doei também para ele, ele levou. Eu sei que ele saiu bem equipado, né? Aliás, não saiu, eu disse assim para ele, espera ainda. Ele já ia saindo, eu disse, espera ainda. Deixa eu te falar de alguém que pode suprir as tuas necessidades humanas e as necessidades da alma. Aí ele quis sair e disse, não, espera ainda. Agora vamos ouvir o que Deus tem para falar. Aí ele sentou e eu comecei a falar a Deus, Deus é bom. A dificuldade que você está passando aí hoje, eu posso estar passando amanhã. Mas eu acredito num Deus que, apesar das dificuldades, das aflições, Ele supre todas as necessidades, as humanas e as necessidades da alma. E ele lá ficou. Eu disse, pronto. O que Deus tinha para falar era isso. Agora vá para casa. Você já tem um alimento aqui para hoje. Vá para casa. Não vá pedir mais em canto nenhum não, que eu vou lhe seguindo aqui para ver se você ainda vai parar algum canto. Você tem um suficiente. Agora vá para casa alimentar a sua família. Para casa ele foi. Depois desse dia eu nunca mais vi ele. Fui pregar em um culto lá em São Francisco.
pregando lá, terminou o culto, eu conversando com os irmãos. Aí uma pessoa ficou bem assim no cantinho da coluna, já bem forte já, ficou assim, escorada assim, olhando para mim assim. Aí eu, aqui no meio do altar, disse: se ele vier para cá, ele encontra. Se ele vier para cá, ele encontra. Eu falei do testemunho, eu estava falando esse mesmo testemunho lá. Quando todo mundo saiu de perto de mim, ele disse assim: ei, irmãozinho, esse aí era eu. Ele estava no culto adorando ao Senhor Jesus, participando do conjunto de varões, aleluia. Naquele momento eu enchi meu coração de alegria. Eu digo, um eu perdi, mas o outro eu não perdi. Depois eu descobri que aquele que estava aqui era irmão daquele que tinha sido morto. Eu disse, aquele era meu irmão, ele foi assassinado, mas você falou para mim, hoje eu estou aqui. Eu digo, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Não tinha dinheiro para entregar, não tinha muitas coisas para entregar. O pouco que eu tinha, mas tinha sobra, eu entreguei. Diferente deste homem aqui, eu entendi e percebi que não é apenas ajudar financeiramente, mas é praticar o amor verdadeiro, se colocar no lugar de quem doa. A Bíblia fala, chorai com os que choram e se alegram com os que se alegram. Vivencie o momento, entenda o que a pessoa está passando, sinta o que ela está sentindo. Amar a Deus sobre todas as coisas, praticar o amor é estar no lugar, se colocar no lugar, sentir como quem está sentindo. Viver aquilo que a pessoa está vivendo, estar do lado, entender. Ajudar com o que pode, mas nunca esquecendo de alimentar a alma. Alimentar a carne é importante, mas alimentar o espírito é melhor ainda. Aleluia! E a indagação no ar deste homem: Senhor, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Esperando a resposta de Cristo. Não, já está tudo ok, agora é só esperar o dia de você morrer. Talvez ele esperou isso. Aí Jesus começa logo falando para ele, no verso 19. E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão que é Deus. Jesus aqui, ele não está dizendo que ele não é bom. Afinal, ele já declara em outra passagem que aquele que vê a ele, que aquele que me vê o Pai. Jesus só está dizendo para esse homem aqui, começando a fazer uma autoanálise, para que ele faça uma autoanálise. Será que ele está sendo bom? Jesus, colocando-se no lugar do homem, ele vai e fala, por que me chamas bom? Será que tu me conheces de verdade? Ou tu está chamando bom, me chamando de bom para que o meu ego suba? Por que tu me chamas bom? Bom só há um, e é Deus. Jesus já deixando claro, eu sou filho, mas precisava de alguém para morrer. Eu estou aqui, Deus está comigo, eu estou com o Pai. Nós somos um, quem envia a mim envia o Pai. Então por que tu me chama bom? Tu entende que eu sou de verdade? Será que você entende o que eu sou de verdade? Jesus falando para aquele homem, talvez não com essas palavras. Você entende quem eu sou? Continuando, Jesus continua dizendo, sabe os mandamentos? Jesus já sabe todas as coisas. Continuando, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele, quem? O homem. Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Já havia uma certa idade. Alguém já parou para analisar de verdade esse texto aqui? Tem uma coisinha aqui que não tem nesse texto. Jesus não declara para ele nesse texto.
todos os mandamentos que aqui foram citados aqui são relacionamentos interpessoais. São relacionamentos de homem para homem, mulher para mulher, de ser humano para ser humano. Todos os mandamentos aqui são de pessoa para pessoa. Mas por que será que Deus não falou? O primeiro, amarás a Deus sobre todas as coisas. Aquele homem tinha até um desejo bom no seu coração, de ajudar, um relacionamento interpessoal, de ser humano para ser humano, mas relacionamento real com Deus não havia. Entendedor da lei, príncipe da lei, estudioso da lei, praticante da lei, mas vivenciar de verdade o que é viver com Cristo, ele não vivia, ele não entendia. Por isso que Jesus fala: por que me chamas bom? Tu não tem um relacionamento comigo. Já pararam para analisar esse texto? Jesus vai falar: não adulterarás, não matarás. Só relacionamento de homem para homem, de ser humano para ser humano. Jesus não fala aqui: amarás a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque o relacionamento para com Deus estava em falta. O relacionamento para com Deus estava em falta. A comunhão com Deus estava em falta. A ligação, a conexão real, para que todas as obras que ele praticava realmente tivessem validade no céu, estava em falta. Aí nós entendemos o ego desse homem no verso seguinte, né, que eu acabei de falar. E disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E aqui o alter ego dele se manifesta. Jesus diz logo os mandamentos que ele tem feito. Isso. Ele vai e diz: tudo isso aí, Senhor, eu tenho observado. É só isso. Desde a minha mocidade eu já tenho feito. Tem um galardão no céu já grandioso no pensamento dele. Aí então Jesus vai e diz para ele: está faltando só uma coisa. Está faltando um relacionamento comigo. Está faltando me servir. Está faltando se encontrar. Não é sobre oferecer, é sobre se entregar para Deus. Entende? Não é sobre oferecer aos outros, é sobre se entregar para Deus. Faltava entrega. Quem recebeu, bem verdade que foi abençoado, mas os frutos reais das obras daquele homem para a vida dele não estavam valendo. Não havia crescido a árvore, não havia frutificado, apenas as bênçãos financeiras, que talvez fosse herança de sua família. E ele multiplicou. Sabe como é que eu sei disso? Porque no verso 22 diz assim, e quando Jesus ouviu isso, Jesus é um bom ouvinte. Se eu e você temos algo para dizer para o Senhor, essa é a hora de falar. Jesus está ouvindo. Ele veio aqui para receber a adoração, mas ele está disposto a ouvir. É o saque, serviço de atendimento ao consumidor. Jesus está aqui para ouvir o que nós temos para falar. Jesus está aqui nessa noite para ouvir as nossas faltas, as nossas necessidades. Jesus está aqui para perdoar, aleluia. Jesus está dizendo para esse homem aqui, falta só uma coisa. Eu estou aqui na tua frente, está faltando só uma coisa. Verso 22, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Só depois vem e segue-me. Deixa eu beber uma água aqui.
Presta atenção. Aquele homem nem entendeu de fato o que Jesus está dizendo. O que aquele homem tem praticado desde a mocidade? Ajudar o próximo. Não é isso? E ele disse que desde a mocidade ele tem ajudado aos outros, tem praticado os mandamentos. Por que Jesus disse para ele: vende o que tem e dá aos pobres? Se ele já tem feito isso, se ele já tem ajudado isso, já tem ajudado aos outros. Porque na verdade o coração daquele homem estava voltado para as suas riquezas. Agora eu chego em nós. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso prazer? Quem de fato hoje tem sido o nosso Deus? Será que o nosso Deus realmente tem sido aquele que derramou seu sangue na cruz? Porque eu falei no início, estar aqui todo dia não é suficiente. Praticar a verdade não nos justifica perante a Deus. Ajudar o próximo não nos justifica perante a Deus. Estar no conjunto, cantar, tocar, abrir igreja, fazer portaria, sentar, ouvir a palavra de Deus, não nos justifica perante a Deus. O que nos justifica perante a Deus é o sangue de Jesus. É o sangue dele que faz a remissão dos pecados, retira a impureza. É o sangue de Jesus, ou seja, é a graça. Onde está o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? Porque a Bíblia fala: onde estiver aquilo que nós temos de mais precioso, aquilo que nós endeusamos, ali estará o nosso coração. O que é o que nós gostamos mais? O que será? Deus está pedindo hoje, Jesus está pedindo hoje: não entregue para os outros. Entenda bem, não é hora de entregar para os outros, é hora de se entregar para mim. Aleluia. Não é hora de entregar para os outros, naturalmente falando. Chegou a hora de se entregar para mim. Chegou a hora de deixar eu resolver. O que é que tem nos prendido? Aquele homem chegou para Jesus todo certo. Eu estou fazendo certo. Até estava na vida dos outros, mas na vida dele estava errado. Mas como se ele estava praticando o que a Bíblia fala? Porque o Deus dele era o dinheiro. O Deus dele era o dinheiro. Ah, pregador, quer dizer que o dinheiro é um mal? Não, o amor ao dinheiro é que faz mal. A Bíblia já fala, a raiz dos males é amar ao dinheiro. É amar ao dinheiro. O dinheiro é muito importante, é muito bom quando tem sobra, né? Mas amar o dinheiro nos afasta de Deus. Como é que eu sei disso? Porque Jesus diz: ó, tu vai agora, tu vende tudo que tu tem, vende tudo. Jesus não queria que aquele homem vendesse nada. O que Jesus queria fazer era que aquele homem tivesse uma alta reflexão na sua vida. Eu estou ajudando, mas o meu amor real não está no Senhor, a quem eu digo servir nas Escrituras. O meu amor está no dinheiro. Como é que eu sei? Porque aquele homem, quando Jesus disse isso, aconteceu o seguinte, o verso 23, mas ouvindo ele isso, ele quem? O homem, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Aí ficou claro onde estava o amor dele. Agora olhemos nós mesmos para dentro de nós. Não vou apontar ninguém, eu vou olhar para mim. Cada um olhe para si. Onde está o nosso maior tesouro?
Por que eu estou falando de maior tesouro? Porque a Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Aquilo que nós temos de mais valioso, que nós achamos que é mais valioso, o nosso coração vai estar voltado para ali. A nossa atenção vai estar voltada para ali. A nossa dedicação vai estar voltada para ali. E aquele homem tinha o coração voltado para o dinheiro. Afinal, por isso ele ficou muito triste. Digo, eu estou fazendo tudo isso, agora o Senhor quer que eu venda tudo? Quer que eu entregue para os pobres? Que sentido tem isso? Qual é o sentido que tem de verdade em entregar tudo aos pobres? O que Jesus está dizendo para aquele homem é o seguinte: olha, se desprende daquilo que tu tem por segurança, se desprende daquilo que tu tem por Deus, se desprende daquilo que tu tem por provedor, porque sou eu quem garanto o dinheiro, sou eu quem garanto a saúde, sou eu quem garanto o lar, sou eu quem garanto todas as coisas. Aleluia. Jesus está dizendo isso para aquele homem. O reflexo totalmente contrário de Zaqueu. Por que eu falei de Zaqueu agora? Porque esse homem quis mostrar que fazia tudo com o dinheiro que ele tinha. Ele quis justificar-se perante Deus, ou uma resposta de Jesus: não, você está 100% ok. Diferentemente de Zaqueu. Zaqueu não quis saber de dinheiro, ele só quis ver Jesus. Zaqueu só quis encontrar Jesus. E o contraste grandioso é com Zaqueu diz: olha, Jesus nem precisou mandar ele vender, não é isso? Ó Senhor, tudo que eu tenho aqui, ó, metade agora eu vou dar para os pobres. Entendeu? Presta atenção no contraste. Aqui Jesus manda vender tudo. Em Zaqueu ele não manda vender nada. Em Zaqueu diz logo que vai dar metade. Presta atenção. O que Jesus quer na nossa vida não é que nós não tenhamos nada, mas é que nós não prendemos a nossa segurança nem a nossa atenção no que é natural, mas naquilo que é espiritual. Porque aquilo que é natural se vai, mas aquele que te deu condição de ter, ele pode te dar condição de ter mais e mais e mais. Mas não podemos ter por Senhor o dinheiro, não podemos ter por Senhor carro, casa. Por provedor nós temos que ter Cristo Jesus. Isso vale para o que é natural e principalmente para o espiritual. Ele não pediu para Zaqueu entregar nada. Zaqueu disse: ó, metade aqui, ó, eu vou repartir agora com os pobres. E Zaqueu tinha fama de ladrão. Tinha fama de ladrão. Afinal, tinha muitos cobradores que realmente extorquiam. E o contraste é tão grande entre Zaqueu e este homem aqui, é que além de Zaqueu repartir metade do que tem sem Jesus ter mandado, eu dizia: eu ainda faço um desafio, Zaqueu, eu ainda faço desafio. Aquele que me provar que eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais. Não é isso? E esse homem aqui, Jesus só fez ele refletir, analisar. Olha, as tuas obras até abençoaram as pessoas. Quem precisava até supriu a necessidade. Quem estava no sufoco, saiu do sufoco. Não necessariamente porque ele ajudou alguém, a salvação dele foi garantida. Na verdade, fica claro que a salvação ele perdeu. Fica claro aqui que a salvação ele perdeu. Então nós precisamos analisar. Nós podemos até ser bênção e as pessoas serem salvas através de nós, mas nós temos que ter o cuidado para nós não perdermos a salvação ajudando alguém simplesmente por reconhecimento humano. Reconhecimento humano é bom? É, mas o mais importante é o reconhecimento do alto céu. O mais importante é o reconhecimento de Deus. O mais importante é Deus testificar, assim como Ele testificou de Jó. O meu servo Jó está ali, ele se desvia do mal. E é muito difícil. É muito difícil se desprender do que é natural. Por quê? Porque nós temos necessidades. Porque nós temos necessidades.
Porque quando está bom nós queremos estar melhor. Existe erro nisso? Não, não existe erro. Sempre é bom melhorar mais, mas é melhor nós entender, mas é preciso nós entendermos que estarmos melhor humanamente, estarmos bem humanamente, nada vale se com Cristo não estivermos bem. Nada vale. E para finalizar, vou pegar só o verso aqui. Deixa eu ver aqui. O verso 26 e o 27. Vamos ler primeiro o 26, só para finalizar, para nós entendermos o seguinte. O verso 26. E os que ouviram isso, tudo aquilo que aconteceu ali, disseram logo, quem pode salvar-se? Indagação dos discípulos, dos que estavam ali perto, das pessoas que ali estavam perto. Quem pode salvar-se? Fica no ar, se não é pelas obras, se não é por tudo que praticou, pelo que é, pelo que nós podemos ser salvos. Aí Jesus responde, mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Isso abrange várias áreas da nossa vida. Aquilo que nós não conseguimos retirar, aquilo que é impossível para nós retirarmos, é possível para Deus. Aquilo que nós não conseguimos modificar, Deus consegue modificar. Nós não podemos nos salvar pelas obras, porque senão nós nos gloriaríamos, mas é pela graça, pela salvação. A salvação vem pela graça, pelo sacrifício de Jesus. Nunca poderemos ser salvos por nós mesmos, porque é impossível ao homem, mas é possível a Deus. É por Deus. Então entenda o seguinte: não estou dizendo para você não ter seu dinheiro, não estou dizendo para você dar tudo que você tem, não. Eu estou dizendo o seguinte, o que a Bíblia diz. Entenda. Deus em primeiro lugar. Ajude sabendo que aquela pessoa também é um servo de Deus, é uma criatura de Deus e precisa tanto de transformação como nós precisamos. Se colocar no lugar. Não é porque nós estamos aqui que está garantido. Mas nós temos uma oportunidade a mais, porque aqui nós estamos, quem está lá fora já está distante do Pai, nós estamos próximos a entender, as pessoas que estão lá, um dia nós estivemos, nós estamos aqui hoje porque alguém que estava aqui falou lá fora. Então é se colocar no lugar, é entender, o dinheiro não compra salvação, o dinheiro pode até comprar status, mas não compra reconhecimento celestial, que é o que importa. A alegria de Deus é naquele que serve ao próximo. Afinal, o dono de todas as coisas, ele veio à terra para quê? Para servir. E se aquele que criou todas as coisas veio para servir, então cabe a nós servir também, tá? Porque já tem uma promessa garantida. Através de Cristo, nós somos co-herdeiros. Através de Cristo nós somos, como filhos adotivos, co-herdeiros do céu. Está entendendo? Nós temos uma recompensa no céu. Então, aqui a gente vai viver tranquilamente, ajudando a quem pode, a quem precisa ser ajudado, mas entendendo que amar a Deus em primeiro lugar é o mais importante. Quando amarmos a Deus sobre todas as coisas, automaticamente amaremos ao próximo como a nós mesmos. E ninguém quer o mal para si, né? Nós só queremos bem para nós. Então, vamos amar a Deus e vamos amar ao próximo, aquele que precisa. Desde aquele que está na sarjeta, quanto aquele que parece que está feliz, sorrindo. Amar igualmente, testificar de Deus. Não cometa o erro que eu cometi com aquele primeiro homem. Ajude, mas fale de Deus. Pratique o que eu pratiquei com o segundo homem. Entregue o natural, mas também entregue o espiritual, para que a obra seja completa na vida. Amém? Guarde essa palavra no coração, que Deus possa nos abençoar.